Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Antes de começar o programa de hoje, eu queria dar alguns recados. O primeiro recado é que há um tempo atrás eu fiz 2 enquetes, uma no meu Instagram e outra pelo Spotify, perguntando se vocês gostariam que eu lançasse mais episódios às quintas ou às segundas. Foi votado para continuar lançando os episódios toda segunda-feira às 17 horas. Eu vou continuar, obviamente, lançando alguns episódios especiais às quintas, mas vamos então permanecer no horário segunda-feira às 17 horas. Se tiver semana que não tiver episódio, saiba que é porque ou eu não tava afim ou porque eu não consegui gravar, tá bom? Vamos manter assim o nosso relacionamento com algo mais livre, tá? O segundo recado é que se você está escutando o Li no Livro pelo Spotify, eu vou pedir que você entre no seu aplicativo do Spotify e dê 5 estrelas pro Li no Livro. Ou dê quantas estrelas você quiser. Lá eles têm uma opção de classificar o nosso podcast e se você puder fazer isso, eu te agradeço. Porque quanto mais classificações, a gente consegue ir para um local de maior visibilidade dentro da plataforma do Spotify. Se você não está assistindo pelo Spotify, está ouvindo pelo Spotify, tudo bem, não tem problema nenhum. Nós estamos em vários agregadores. Estamos no Google Podcast, no Apple Podcast e agora também na Amazon Music, tá bom? Então, sempre existe uma forma de você escutar o Li no Livro, seja ela paga ou seja ela gratuita. Então vamos lá, vamos começar o episódio de hoje, que é um episódio de um livro que eu amei de paixão, de uma historiadora brasileira chamada Mari Del Priore, e o nome do livro é Tarsila, Uma Vida Doce e Amarga. Quem é Mari Del Priore? Ela é uma historiadora brasileira, nascida no Rio de Janeiro, 1952, tá com 71 anos. Não aparenta ter 71 anos, gente, tá maravilhosa, Mari, se tá escutando. Um beijo, você está fantástica. Ela é vencedora do Prêmio Jabuti, ela foi professora de História da USP e da PUC também. E desde 2002 ocupa uma cadeira na Academia Paulista de Letras. Em 2002 ela também lança o livro Tarsila, Uma Vida Doce e Amarga, que vai contar a história da maravilhosa também Tarsila do Amaral, fundadora do movimento antropofágico brasileiro, uma das organizadoras da Semana de Arte Moderna de 1922 e um dos grandes nomes do modernismo brasileiro. Conheci Tarsila na escola ainda, quando eu estudo o movimento modernista na escola. Depois, através de um seriado da Globo, que eu acho que era Um Só Coração, o nome do seriado, que vai ter como seus principais personagens figuras históricas do movimento que tiveram a ver com o movimento modernista brasileiro. Você vai ter Tarsila, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti. Você vai ter a família Penteado, que era uma família de mecenas ali, que estavam sempre contribuindo com esses artistas. E eu sempre cito aqui como foi importante para minha adolescência e para minha infância também ter tido contato com pessoas que eram os meus professores, porque foram eles que pavimentaram todo o caminho que eu fiz em amar a literatura, em amar artes e tal. Então, assim, eu não tenho mais contato com 2 professoras que marcaram muito minha vida, mas foram as professoras que me introduziram no mundo do modernismo brasileiro, que foi Jô Fortarel e Vera Rios, lá na FECAP, onde eu estudei. FECAP, que por sinal foi a mesma escola que Mário de Andrade estudou também há muitos anos atrás. Mas se um dia eu encontrar essas professoras, beijo, professoras. Se um dia eu também não encontrar vocês, saibam que vocês estão no meu coração para sempre. Enfim, esse livro ele vai contar a história da Tarsila do momento que ela nasce em Capivari, 1886, até sua morte, em 1973. E a coisa que eu mais amei nesse livro é a forma com que a Mari Del Priore escreve. Ela é uma escritora de mão cheia. É o primeiro livro que eu leio dela. E que livro fantástico. Que prosa maravilhosa. Gente, assim, é uma coisa assim tão sinestésica, tão fantástica que... Eu vou ser muito sincera, quando eu tava lendo no comecinho, né, do livro... Na verdade, mentira, eu não tava lendo, eu tava ouvindo, porque esse livro foi de um audiobook. A impressão que eu tinha, gente, é que, assim, eu tava no interior de São Paulo, comendo uma cocadinha enquanto eu estava ouvindo esse livro. Sério, é uma coisa assim tão fantástica dos dedos da mãe da Tarsila que dedilhavam piano e quando não estavam dedilhando o piano estavam enrolados
nos fios do crochê, até cenas de simbolismo belíssimos e muito tristes, como, por exemplo, quando a filha única da Tarsila perde sua única filha também, neta de Tarsila. A menina, tinha 10 anos, ela era uma grande nadadora, e ela tá no rio com a amiguinha é levada pela água, ela vai atrás da amiga para salvá-la, e ela falece. E aí a Mari fala uma coisa tão linda que me cortou o coração, que é uma coisa assim: Tarsila, então, esculpe um anjo para o túmulo de outro anjo. Nossa, gente, assim, é um livro muito pequenininho, muito curtinho, mas, gente, que beleza de prosa, que prosa linda, assim, poética, à altura da pessoa que ela está biografando, que é a Tarsila da Moral, que teve, assim, uma vida cheia de altos e baixos, especialmente de baixos impressionantes. Tarsila, ela vai ser, assim como as outras duas mulheres que eu já fiz biografias aqui, no caso, biografias que foram escritas pelo Paulo Resutti, que era a Dona Leopoldina e a Domitila, né, a Marquesa de Santos. Assim como elas, Tarsila é uma vítima de seu tempo. Não que em 2023 as mulheres sejam, assim, super libertas, pessoas super, assim, igualdade e tal. Mas elas realmente, as três mulheres sofrem muitíssimo pela organização social que existia na época delas. Tarsila, ela vai ser filha de uma família muito abastarda, uma família... O avô dela era chamado de O Milionário, para vocês terem uma ideia. A família inteira tinha muitas fazendas, o avô dela tinha mais de 100 negros, né, mais de 100 escravos. Então ela nasce nessa família bastarda, e com essa grana toda vem também uma pressão social muito grande. Ela vai para a Europa porque sempre pintou, a mãe, como eu falei, era uma musicista, então ela tem esse pé na arte, e a família deixa, porque uma coisa é você querer viver disso, outra coisa é você ter uma filha ali que tá se ocupando disso até poder casar. Então ela vai para a Europa com os 16 anos estudar artes, e quando ela volta, ela vai se casar e vai ter a única filha dela, que é a Dulce, mas num casamento extremamente infeliz que vai durar pouquíssimo, coisa de acho que 1 ano, 2 anos. E naquela época, já conversamos sobre isso aqui, não existia divórcio, existia uma coisa chamada desquite, e com o desquite vinha uma mácula sobre aquela mulher. Tarsila vai ter que conviver com essa mácula durante muitos e muitos anos. Ela tem todo o seu ciclo de amizades, que era um ciclo de amizade de pessoas abastardas, virando as costas para ela, irmãos dela virando as costas para ela por causa disso. Então ela resolve voltar para a Europa e voltar a estudar artes lá. E é quando ela começa então a ter contato com outros brasileiros artistas, que a gente vai ter aí com nomes fantásticos e gigantescos, como o Mário de Andrade e Anita Malfatti, e o Oswald de Andrade, que é com quem Tarsila casa-se, né? Ela consegue anulação do casamento e ela casa-se com Oswald. Nesse meio período, ela, junto com essas pessoas, vai montar o que a gente chama de Semana da Arte Moderna de 1922. Ela é influenciada diretamente pelos amigos, especialmente pelo Oswald de Andrade, que assim como Dom Pedro I, categoria boy chorume, tá? Porque ele não é nem boy lixo. Aquela criatura era boy chorume. E Oswald de Andrade, por mais que ele carregue ali todo o peso, né, de ser um dos maiores modernistas, ele faz lá o tal do movimento pau-brasil, depois ele faz o movimento antropofágico, que é o primeiro movimento que dá início ao modernismo brasileiro. Ele também tinha uns lances meio escusos de plagiar uma galerinha, entendeu? De falar muito o que outras pessoas já tinham criado. E ele era uma criatura extremamente tóxica, não só com mulheres, mas como com as pessoas ao redor dele. Eu lembro da minha professora contando como ele fazia piadas com a sexualidade do Mário de Andrade, e a ponto de prejudicar Mário de Andrade e o Mário cortar relações com ele. Enfim, era um cara péssimo. Quando a Tarsila
se envolve com o Oswald, ela tenta manter esse romance em segredo, e esse romance em vários momentos é benéfico para ela quando ela, perto dele, com essa liberdade que ela não tinha quando ela era casada com o primeiro marido e quando ela obviamente morava com seus pais e tal, naquele ciclo mais social mais abastado, ela acaba agora florescendo em sua arte, né? Então, se lá no comecinho ela tem a primeira fase dela, que é chamada fase pau-brasil, que é marcada por temas mais nacionalistas e cores mais vivas, tal. Ela, com o Oswald, vai ter uma fase que é a fase mais famosa dela, que é a fase antropofágica, que é inaugurada pelo grande quadro Abapuru. E nessa fase, ela vai flertar com o cubismo, com o surrealismo, ela vai flertar com as vanguardas europeias, porque o movimento antropofágico, ele é um movimento que ele prega o quê? Você absorver tudo que vem de fora, todo o estrangeirismo da arte ao redor de você, ignorar, depois que você absorver, ignorar, jogar pra fora aquilo que não te cabe e guardar pra si, tornar mais forte a arte brasileira utilizando essa arte de fora. Tanto que o nome antropofágico de antropofagia, que era isso, era suposto canibalismo que algumas tribos brasileiras faziam, que acreditavam que comer o seu inimigo te tornava mais forte porque estava te ajudando a absorver a força dele para você usar depois para defender sua própria tribo. Então, ela vai flertar e ela vai trazer esses movimentos de vanguarda europeia para a arte dela, e ela, assim, ela vai florescer muito. O problema é que Oswald, como eu falei, era um homem extremamente tóxico. Então, ele era egocêntrico, narcisista, ele era dado a traições, ele tinha um problema muito sério de gastar dinheiro, e ela embarca nisso porque ela nunca teve isso na vida dela. E isso vai ter consequências de afastamento, não só, mais ainda, de amigos e relações com a família, mas também de amigos do próprio movimento modernista, quando o Oswald começa a passar dos limites e Tarsila está ali com ele. Então ela se vê no meio desse turbilhão. Até que um belo dia eles se casam, tá, gente? Como eu falei, ela consegue a anulação do casamento. Eles vão se casar, porém, no meio do caminho, o Oswald vai encontrar uma menina, uma normalista chamada Pagu, e vai deixar Tarsila por ela. Pagu era amiga de Tarsila, era meio que uma aprendiz, uma pupila de Tarsila. Tarsila fica extremamente arrasada com isso. Quando ela percebe, ela se encontra sem Oswald, afastado dos amigos e da família e com pouquíssimo dinheiro. A vida inteira de Tarsila vai ser desse jeito. Ela vai ter outros relacionamentos. Um deles é com Osório César, que acaba introduzindo Tarsila nos conceitos de socialismo e comunismo, que eram conceitos muito vivos já nessa fase década de 30, depois do crack da Bolsa de Nova York, onde parte também da família de Tarsila, que eram produtores de café, vão perder tudo. E aí é quando a gente tem a terceira fase da vida dela, que é da fase da pintura social, que é focada mais no dia a dia do país e das suas agruras e tal. Ela continua ainda com sua escolha de cores, que ela fala que é uma escolha de cores caipira, porque reflete muito a vida que ela teve na infância, e principalmente as cores da natureza do Brasil, do interior, mas aqui temos um foco muito mais social. O fato é que Tarsila, por causa de Osório César, vai se envolver com a Revolução, acho que de 1931, 32, não vou lembrar a data, que é uma Revolução Paulista contra o Getúlio Vargas. Ela acaba sendo presa por 2 meses. E aqui a gente precisa entender uma coisa, que é uma das coisas que mais me corta o coração quanto a Tarsila. A Tarsila, depois que eu li esse livro, eu tive essa impressão muito clara que Tarsila era uma pária. Ela não era boa o suficiente para continuar nas rodas sociais e sendo ela mesma, na aristocracia cafeeira sendo ela mesma. Ao mesmo tempo, ela não era pertencente à classe proletária. Então, por mais que ela tivesse uma fase da vida dela que pintar retrato e vender retrato para se sustentar,
ela nunca foi considerada parte dessa comunidade social comunista que a gente teve e socialista que a gente teve no Brasil. Então Tarsila era uma pária. E durante toda a vida dela, ela não vai lutar apenas para encontrar o seu lugar e sua gente, como ela vai lutar a vida inteira dela para que a sua obra, a sua arte não seja passada para trás por outros modernistas que estavam correndo, que estavam produzindo muito mais do que ela na época, enquanto ela estava passando pelas agruras da vida dela, e eram homens. Então a gente vai ter aqui ela sendo eclipsada por Di Cavalcanti, por exemplo. E não era nada pessoal, tá, gente? É que Tarsila, além de ser mulher, ela tinha essa coisa de ser uma pária social, que fica muito claro isso pra mim, e ela estava tentando sobreviver como uma mulher desquitada 2 vezes. Então imagina, gente, 2 vezes. Tinha irmão dela que falava que se encontrasse ia bater nela. E além de tudo, esta mulher tinha que encontrar uma forma de pagar seus boletos, entendeu? Então assim, cara, era muito louco. Depois que ela é presa, obviamente o relacionamento dela com Osório vai subir o telhado, não vai dar certo. E ela conhece um jornalista 20 anos mais novo do que ela. Ele tinha, sei lá, 26, ela tinha 46, chamado Luiz Martins. E com ele, ela vive muitos anos. Ela vai ficar com ele por volta de 18 anos. E é quando ela encontra ali um amor mais sereno, porém ela se mantém muito discreta, né? Até mesmo quando ela tava com o Oswald, antes dela conseguir a anulação do casamento dela para se casar com ele, ela tentava se manter muito discreta. Ela era uma mulher que não conseguia fugir das suas raízes sociais e da sua educação, que foi para construir uma mulher meiga, doce, recatada. E por mais que a arte de Tarsila a liberte dessas raízes, ela continua com alguns comportamentos durante a vida inteira. E esse é um deles. Então, durante todos os 18 anos que ela vai ser companheira do Luiz Martins, eles vão ter um relacionamento muito low profile, assim, sabe? Eles, obviamente, tinham lá eram vistos juntos, mas eram muito calmos. Até que acontece mais uma vez o que aconteceu anteriormente com Oswald de Andrade. Luiz Martins se apaixona por uma mulher 35 anos mais nova que Tarsila, né? Então 15 anos mais nova do que ele. Ela, então, mais uma vez, é abandonada. E até nisso, Tarsila mantém uma dignidade absurda, né? Porque ela, mesmo assim, tem contato com ele e fala assim: olha, vai seguir a tua vida, seja feliz, te desejo melhor. Eu não tenho esta maturidade. Esta maturidade de Tarsila do Amaral, eu não tenho, de falar assim: olha, seja feliz, vai ver sua vida, tá tudo bem, você me deu 18 anos muito bons, agora... Eu não tenho, gente. Honestamente, Tarsila, anos-luz de evolução na minha frente, entendeu? Então, e assim, não é só dos amores, né, que Tarsila vai viver com altos e baixos. Tarsila, como eu falei no começo, perde sua neta. Tarsila tem um problema muito sério durante uma operação que eu acho que ela vai fazer na vesícula, que por erro médico ela termina paraplégica. Enfim, e mesmo assim está lá e com sua dignidade, com seu sorriso, sendo o ícone que foi. Infelizmente foi tardiamente reconhecida pelas suas obras, tardiamente reconhecida pela sua importância na arte brasileira, mas nunca é tarde para agora, 23 de abril de 2023, que é quando eu estou gravando esse podcast, nós que estamos ouvindo possamos lembrar de como esta mulher foi uma vítima de sua época e ao mesmo tempo uma produtora de uma arte brasileiríssima, única, e pôde encarar todas as agruras de sua vida com muita dignidade. Assim, eu ouvindo o livro, eu fiquei emocionadíssima vários momentos, porque, mais uma vez, prosa de Mário Del Priore é fabulosa. E eu fiquei, assim, emocionada de ouvir uma história de uma mulher que teve tantas coisas que aconteceram na vida dela e mesmo assim estava lá com seu cabelo impecável, com sua figura digna, produzindo e vivendo, respirando arte e marcando uma geração inteira, sabe? Então, olha, é muito louco pensar isso.
É muito louco pensar isso. E, aliás, é muito louco pensar isso de todas as mulheres que eu li a biografia nos últimos anos, né? De como elas... Eu sempre bato na tecla de Dona Leopoldina, que foi criada como uma Habsburgo. Foi como não, né? Era uma Habsburgo. Era uma Habsburgo criada pela uma dinastia para outra dinastia, para manter dinastias. Tem que, então, se reinventar num outro país totalmente diferente do seu país para que seus filhos tivessem um legado. Então ela vai e fala assim, tá bom, Pedro, vamos lá, vamos declarar a independência desse país, se é isso que eu preciso para manter os meus filhos sãos e salvos. Mesma coisa Domitila. Domitila vai passar por situações de violência terrível e tenebrosa e vai, mesmo assim, bater de frente com toda uma população para poder também sobreviver e fazer seus filhos sobreviverem. Tarsila é a mesma coisa. Vai encarar olhares atravessados e ameaças horrendas em busca daquilo que ela sonha, que é amor e arte, e vai sofrer pra cacete no meio disso tudo, mas vai encarar tudo com muita resiliência e com muita dignidade. Então, assim, todas essas mulheres só me trazem, assim, uma admiração absurda e, ao mesmo tempo, um medo terrível de que, mesmo em 2023, quantas Tarsilas estão existindo, quantas Domitilas que foram quase mortas pelos seus maridos existem, sabe? É uma coisa bizarra, porque quantas mulheres de talentos nunca antes vistos não estão botando esse talento pra fora porque precisam pagar seus boletos ou precisam sobreviver ao marido ou não conseguem quebrar com paradigmas familiares. É muito louco ter contato com a biografia dessas mulheres. Muito louco pra mim. Como uma mulher feminista, indígena, é muito maluco isso pra mim. Então, sei lá, eu acho que por mais que os episódios de biografia nem sempre sejam os episódios mais escutados do Li no Livro, são os episódios que eu mais gosto de trazer pra vocês, porque é olhando pra essas mulheres, pro passado dessas mulheres, pra história dessas mulheres, que a gente tem como pavimentar e viver a nossa vida pro futuro, entendeu? É isso. Enfim... Existem episódios no Li no Livro que pra mim são muito especiais, assim, porque são episódios que eu fico, já falei, 15, 20 minutos só falando bem do livro, mas também tem episódios que são fantásticos porque me tocam como pessoa profundamente. Acho que Tarsila, Uma Vida Doce e Amarga, de Maria Del Priore, é um desses episódios porque foi um livro que me tocou muito profundamente, tá bom? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores, como eu falei, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Estamos em todos os agregadores gratuitos e pagos. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Volte às segundas-feiras às 17 horas para ouvir outros episódios. E nunca se esqueça das mulheres que tiveram que correr pra gente andar, tá bom? Elas precisam ser lembradas. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.